Você sabia que o bolo de aniversário é uma oferenda à deusa grega Ártemis, chamada pelos romanos de Diana, cultuada principalmente na cidade grega de Éfeso? Era a deusa grega da vida selvagem, da lua e da magia. Por isso mesmo, uma das suas principais oferendas era um bolo coberto de velas, que representava a lua. E era comum que na data de aniversário das pessoas, elas viessem a oferecer esse bolo a Diana. A ideia é que se fazia um pedido, se assopravam as velas e então a fumaça que subia, ela seria recebida pelos deuses como uma oferenda e carregaria também o pedido da pessoa. Enquanto isso, dentro da cultura judaica sempre foi muito mal visto apagar velas assoprando, pois é dito que quem faz isso atrai energias extremamente negativas para si. Para resolver, basta orar pedindo perdão a Deus. E se você quer mudar de vida e ainda não sabe como, experimente clicar no link disponível na minha bio e ver o conteúdo que eu preparei para você. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 1º de junho de 2024, eu tô aqui com minha garrafinha e meu chá. Eu até esqueci de botar no copo, mas já estou botando aqui. Isso aqui é um chazinho que eu faço para hidratar. Muito bom. Hoje de manhã, por volta de 6 horas da manhã, eu comecei a falar da lição número 9 da Escola Sabatina. Aí eu fui hoje para a igreja adventista, uma menina chamada Cristina, menina que eu falo de mulher feita, mas é menina de forma carinhosa e educada de chamar. Ela me deu esse livro aqui, ó. Primeiro o Reino. Uma mulher extremamente católica, grega, sei lá. Porque a igreja adventista tem esse problema, né? De botar tudo assim muito romano, muito grego, muito europeu. Por que não sei? Muito europeu. Aí eu fiquei dando umas lidas aqui, e o livro tem até alguns rabiscos. Por que pessoas rabiscam livro, eu não sei. Mas aí, olha o que está sendo falado na página 30 do livro. Eu consigo ler sem óculos, mas eu vou pôr óculos. E com toda certeza vai falhar e eu vou gaguejar. Com óculos já falha, imagine sem óculos. Então vamos lá. Olha o que fala. Quando pecamos e falhamos em atingir o padrão estabelecido pelo Criador, precisamos correr para os braços de amor do Criador, que continua. Não é que continua, é que continua, tá? Chegou. Fecha ali a porta. Chegou o quê? Não, falei, chegou, dá um oi, né? Sim. Ah, A mãe chegou? deve estar aí, sua mãe. Que nos continua amando. Nada pode nos prejudicar mais do que ter um conceito errado do amor do Criador por nós. O pregador inglês George Hummer, H-U-M-E, eu falo Hummer, agora se é Umi, não sei. O certo era eu ler Umi, né? H-U-U-M-M-E, Umi. Costuma dizer que os cristãos acham mais fácil crer no Criador crer que o Criador existe do que ele nos ama. Lembra-se da ilustração da bicicleta? Eu louvo ao Criador por ter aprendido a amar e confiar em um Criador que, quando estou pedalando na vida cristã e por alguma circunstância caio,
se aproxima com amor, me levanta, me dá um forte abraço, enxuga minhas lágrimas, coloca-me novamente na bicicleta e diz: vamos tentar novamente. E diz não, pergunta, né? Mas aqui está falando de diz. Estou aqui e vou ajudá-lo. Você não imagina quantas vezes essa imagem me trouxe paz em momentos de quedas. Eu realmente visualizo essa cena e aceito que sou amado pelo Criador. Aceitar isso é simplesmente libertador. Primeiro, o reino. Página 30. Eu li a primeira e a segunda estrofe. Mas aí eu falo para você, vamos ao que interessa. Se vocês estão escutando um som aí, é o carro do ovo, tá? Eu moro no quinto andar, mas esse condomínio aqui é uma bagunça. Entra carro do ovo, carro da fruta, carro do picolé. Uma hora dessa, 7 horas da noite quase, fazendo esses gritos. Ó, não é carro do ovo não, é carro do legume. Agora tá vendendo banana prata, malva, essas coisas. Então vamos lá. Vamos à questão aqui dessa literatura, que é uma literatura meio esquisita. Por quê? Uma pessoa convertida, ela não cai. Essa é a primeira regra. Cair é você errar feio. Cair é a carne predominar sobre a tua vida dia e noite. Então, quando eu leio nessa estrofe aqui, que toda vez que ele cai, ele lembra que o Criador age como um ser humano, que vai lá, abraça com peninha. Isso faz ele refletir uma memória passiva. Só que em nenhum lugar da Bíblia fala que o Criador vai ficar te puxando pela mão e falando: ah, coitadinho, caiu. Aonde que está isso na Bíblia? Para ele acreditar que o Criador vai agir assim com ele. Criador, Salvador, Maria, Pedro, João, o capeta. Vou ler de novo. Segunda estrofe. Lembra-se da ilustração da bicicleta? Eu louvo ao Criador por ter aprendido a amar e confiar em um Criador que, quando estou pedalando, isso é, quando ele está voluntariamente fazendo as coisas que ele quer fazer, porque o ato de pedalar não é trabalhar, o ato de pedalar não é você cuidar de alguém, o ato de pedalar não é você ir pregar o evangelho, o ato de pedalar é você fazer o que quer, isso é, o ato de pedalar é porque você está se locomovendo para algum local ou você está simplesmente se divertindo, passando tempo. O ato de pedalar refresca-se a ideia, a noção de desocupado. Aqui não está falando que ele está aprendendo a pedalar, que ele está como um neófilo entendendo a Escritura. Porque se aqui tivesse uma literatura falando que é um neófilo aprendendo, a gente coça a cabeça uma ou duas vezes, porque pessoas de caráter não se faz passar vergonha, nem tampouco faz alguém passar vergonha. Mas, como a pessoa está aprendendo, está lá menos de 6 meses dentro da religião, querendo ficar certinho, então até seus 2, 3 anos de religião, os erros, as falhas, a gente deixa quieto. A gente só vai olhando, vai dando toque para ver se a pessoa é boa de escuta e entende que aquilo ela está sendo demais, que aquilo ela não está sendo de menos, que aquilo que ela está querendo fazer, o que ela está fazendo vai levar ela para o precipício, ou não. Então, nos primeiros 2, 3 anos de uma pessoa que se converteu, dá até para entender, mas aqui ele está falando que é um neófilo. Mas vamos continuar lendo. E quando estou pedalando na vida cristã, isso é, fazendo coisas cotidianas, né? Indo e vindo, fazendo o que ele quer na vida cristã. E por alguma circunstância caio, não é por alguma circunstância, meu amigo. Não é por alguma circunstância. Se você é viciado em droga,
Você só vai andar com gente que cheira cocaína, que fuma maconha, que fuma cigarro, que bebe cerveja, que bebe cachaça, se a sua mente está querendo que você faça aquilo. Porque se você quer largar a cocaína, quer largar a maconha, quer largar a cachaça, quer largar a prostituta, quer largar o jogo, você vai se afastar de todas as pessoas que andam nesse meio. Você vai se afastar e vai ter nojo de quando lembrar da bebida, da cachaça, do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, da prostituta, do cara que se vende para fazer sexo com você. Tu vai ter nojo. Tu vai ter nojo e falar assim, caramba, eu já tive nessa vida, que coisa horrível, não quero mais. Você vai sair de perto, você vai fugir disso. Você não vai procurar pessoas que fazem isso. Você não vai andar em meio de pessoas que fazem isso. Então você não é convertido. Você não é convertida. Vamos ao que interessa. E por alguma circunstância cai. Se aproxima com amor, me levanta, me dá um forte abraço, enxuga minhas lágrimas, coloca-me de novo na bicicleta e diz, vamos tentar novamente. Eu tenho 30 anos de evangelho. Tenho 2 filhos, um de 21, outro de 22. Tenho 3 filhas, que a mais velha tem 32. A mais nova tem, se eu não me engano, 28. A mais nova? A mais nova 28. Enfim. Tive muitos problemas na minha vida, na minha carreira, porque todo mundo que é convertido, todo mundo que se converte nessas religiões pagãs que o mundo dá, e aprendemos que a gente tem que se virar no cotidiano, sabemos que o que acontece? Que você erra muito. Mas erra não porque você quer fumar, cheirar, se prostituir. Você erra porque você tem que ter um mês dinheiro para pagar a conta de luz. O outro mês você tem que arranjar o dinheiro para comprar o gás. No outro mês você vai ter que arranjar o dinheiro para comprar o remédio de alguém que ficou doente. Então a vida cotidiana esmaga muito o cristão. E você acaba vacilando com um aqui, com outro ali, tenta se redimir, tenta pedir desculpas, mas você vai deixando algumas mágoas que as pessoas demoram a esquecer. Isso não é cair. Isso são consequências da vida que vai te amadurecendo e você vai tendo um comportamento menos nocivo. Isso não é cair. Cair é eu me programar de olhar para uma pessoa que eu sei que tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor do que a minha e aplicar um golpe naquela pessoa. Isso é cair. Isso é cair. Agora, se a pessoa chegar para mim, olha, eu vou te emprestar aqui R$100, tu me paga quando eu receber. E quando eu recebo eu não pago, e eu explico para ela que o dinheiro faltou, e ela pode até ficar magoada porque realmente o dinheiro faltou, não é porque eu estou mentindo. Isso são consequências de vacilo que você faz com as pessoas, mas você não está enganando ninguém. Depois de 30, de 60 dias, 90 dias, você paga, a pessoa acaba deixando para lá e vida que segue. Agora, compreenda. Você aplicar golpe, você prometer coisas sabendo que não vai cumprir, isso é cair. Porque você está o quê? Aplicando golpe. Diferente de alguém, por uma necessidade de emprestar um dinheiro que muitas vezes você nem pede, e você demorar 3, 6, 9, 1 ano para pagar, mas pagando. Embora eu defenda que enquanto existir latinha, enquanto existir Ceasa, enquanto existir várias coisas aí que você possa muito bem, no dia da sua folga, correr atrás e vendendo ferro velho, descarregar um caminhão Ceasa, fazer uma faxina na casa de alguém, capinar um quintal, capinar uma calçada, conversar com algum pedreiro e explicar a situação e falar assim, tu me paga um dia de obra, eu levanto aí o que você quiser, eu ponho um caminhão de tijolo para dentro, o que você pediu eu faço, mas eu estou precisando de trabalhar por causa disso. Tu me paga um dia de obra?
Porque enquanto o mundo gira e a pessoa não quer dar volta em ninguém, a pessoa não quer maltratar ninguém, a pessoa não quer ser reconhecido como uma pessoa que vacila, ela se vira. Porque se você começar às 5 da manhã catando latinha e ir até 3, 4 horas da tarde catando latinha, no final do dia, com toda certeza, tu vai conseguir no mínimo 60, 70 reais. Aí eu falo para você, quando eu pego uma literatura dessa, eu vejo como que o cara é fraco, como que o cara quer botar na sua... O cara, a mulher, não importa quem está escrevendo, como ele quer botar na sua cabeça que você pode pecar, que o Criador ele é misericordioso e vai deixar para lá o seu pecadinho, seu pecadão, seu pecado meia boca. Pessoas que têm caráter, pessoas que entendem que está errado, não vacila para pecar. Eu costumo falar o seguinte, para você que rouba a luz, que furta a luz, primeiro que no céu não entra ladrão. Então se você está com gato no relógio de luz, gato no hidrômetro da água, se você está com gato no relógio do gás, quem tem gás encanado sabe o que eu estou falando, você tem que aprender uma coisa, no céu não entra ladrão. E para de botar a mão na cabeça dos outros para orar pelas pessoas, porque se milagre acontecesse na sua vida, a primeira coisa que você ia fazer é parar de roubar o gás, a luz, a água, parar de pegar emprestado. Então para de botar a mão na cabeça dos outros para orar. Vai se converter primeiro. Você é homem, você é mulher. Mas deixa eu só te falar. A pessoa que sabe que o que está em jogo é uma coisa séria, ela não vai ficar perdendo tempo com pessoas que estão em pecado. A pessoa que sabe que o negócio é feio, é estreito, ela não vai perder tempo com pessoas que estão ali com os dois pés no precipício. Primeiro, ela corre dessa situação, porque ela sabe que a qualquer momento é ela que vai. É ela. Então toda pessoa que entende que se ficar ali vai acontecer algo de ruim com ela, ela foge daquele local. Toda pessoa inteligente faz isso. E segundo, por que as pessoas querem acreditar que o Deus zeloso, ele me zela no ato de eu pecar e ele perdoar? Por que as pessoas querem acreditar nisso? O Deus zeloso, ele zela em quem não peca. Se eu não peco, ele zela por mim. Lembrando que Cristo morreu, Maria morreu, Pedro morreu, Paulo morreu, Tiago morreu e tantos outros morreram e morreram feio. Toda a escola que seguia Jesus morreu, toda a escola que seguia os próprios apóstolos morreram, tudo com uma morte pior do que a outra. Então, se você for botar na balança, esse negócio que o Criador te põe no colinho e te protege é muito relativo. Porque uma coisa é você estar andando na rua, ter uma troca de tiro e aquela bala perdida ali da troca de tiro não atingir você, mas atingir bem alguma coisa do seu lado, você vê que o negócio passou a um dedo de você. Mas outra coisa é você acreditar que tudo na sua vida vai haver proteção em excesso. É uma página mentirosa desse livro. Aí você vem aqui na página... Aí tu vem aqui na página do livro e fala assim, na página 38. A página 38 não tem nem número. Estou vendo aqui pela 39. Não, eu vou ler o que está escrito na página 39. Olha só o que está escrito na página 39. Existe no universo, mas quando a busca pela beleza se torna a prioridade e o principal objeto da vida, ela se torna como a falsa deusa Afrodite. Qualquer um desses falsos deuses pode destruir nossa vida espiritual. Em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo fala dessa tentativa humana de substituir a adoração do único e verdadeiro Criador pela adoração de criações e criaturas. Eles
trocaram a verdade do Criador pela mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Paulo afirma que esse tipo de adoração está baseado em uma mentira que nunca terá o ser humano realmente feliz. Terá não, fará, tá? Ele chama esse tipo de atitude de tolice. Romanos capítulo 1, versículo 22. Entenda, é tolice querer encontrar a verdadeira felicidade em coisas e pessoas? É tolice querer a paz buscando a satisfação própria e os vícios ou a felicidade verdadeira nos recursos financeiros? Poder ou status social? Só no Criador somos plenamente felizes. Infelizmente, na maioria das vezes, seguimos o caminho oposto à felicidade, oferecida pelo Criador. Como disse C.S. Lewis, a história humana é longa e terrível. História do homem tentando encontrar outro além do Criador para fazê-lo feliz. A Bíblia representa várias histórias que nos mostram como os falsos deuses são destrutivos. Se você quiser entender como falso Deus, sexo, é destrutivo, basta estudar a história de Sansão. Se quiser entender como o falso Deus do orgulho é destrutivo, leia a história de Salomão. Se quiser entender como o falso Deus da inveja é terrível, leia a história de Anás e Caifás. A Bíblia também nos apresenta histórias extraordinárias de pessoas que, com a ajuda do Criador, venceram os falsos deuses. José venceu o Deus do sexo. Zaqueu venceu o Deus da ganância. Davi venceu o Deus da vingança. Minha mãe costumava dizer que existem duas maneiras de aprender na vida. Uma é errando e a outra vendo onde alguém errou e evitando aquele caminho. Temos diversos exemplos bíblicos de pessoas que sofreram com falsos deuses e outros que venceram os falsos deuses. Precisamos decidir que caminho iremos seguir e que maneira iremos aprender. Então vamos ao que interessa aqui nessa literatura, da página 39 do livro Primeiro o Reino. O livro é de quem? Jonathan Alves, é da editora da Adventista Sétimo Dia. Aí ele pegou umas referências de Ellen White. E tem a página aqui, ó, crescendoemcristo.org. Não sei se é dele, mas está aqui, crescendoemcristo.org. Entra lá quem quiser conversar. É da Adventista mesmo, tá? Direitos reservados à divisão sul-americana da Igreja Adventista. Casa Publicadora Brasileira, Tatuí, São Paulo, 2021. Como uma pobre vulva nos ensina os princípios da verdadeira adoração. Enfim, o que esse livro nos fala? Por que a pessoa rabiscou o livro, eu não sei. O que esse livro nos fala na página 39 para terminar? Que em toda a história humana, para as pessoas que não têm o conhecimento do que é o Criador, para as pessoas que não têm conhecimento do que é adorar somente ao Criador, e com isso inventam trindade, e com isso as pessoas querem adorar falsamente a Jesus, ao Espírito Santo como sendo deuses, e a Bíblia não relata que é para adorar Jesus em nada. A Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote da Jerusalém Celestial. E quando a Bíblia fala isso, a Bíblia fala bem claro que o único que se deve adorar é o Pai. Então, o próprio Salvador fala lá nos Evangelhos que bom somente é o Pai, a quem se deve ter a adoração. A partir do momento que você adora qualquer outro ser divino, anjos, querubins,
Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje é domingo, dia 2 de junho de 2024. E ontem, quando eu estava fazendo uma gravação sobre esse livro aqui, o celular deu algum tipo de pane que parou de gravar. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, amanhã eu refaço. Mas eu não vou refazer não. Deixa eu só te falar em relação ao que eu estava falando ontem, sobre a questão do livro. Só para terminar, todo livro ele é bom, todo livro ele é bom para se ler. Não existe livro ruim. O tema do livro não pode te interessar, mas que ele é bom para alguém, ele é. Então, o que eu posso falar para você aqui é o que eu estava tentando explicar ontem. Eu estou aqui na página 108. Aí fala assim: certa vez um homem resolveu invadir os campos de um vizinho para roubar um pouco de trigo. Se eu tirar um pouco de cada campo, ninguém irá perceber, pensou. Então terei uma grande quantidade de trigo facilmente. Ele respondeu. Por uma noite escura e nublada para executar seu plano, saiu de casa às escondidas e levou consigo sua filha. Filha, disse baixinho, fique de guarda e me avise se alguém aparecer. O homem entrou de mansinho no primeiro campo e começou a colheita. Mal havia começado quando ouviu sua filha gritar: papai, alguém está vindo. Alguém está vendo você. O homem olhou em volta sem ver ninguém. Amarrou o trigo que havia colhido e foi rapidamente para o segundo campo. De novo a menina. Papai, alguém está vendo você. Alertou a filha novamente. O homem olhou bem para todos os lados, mas novamente não viu qualquer pessoa. Irritado, disse a filha, por que você está dizendo que alguém está me vendo? Já olhei para todos os lados e não vejo ninguém. Papai, murmurou a criança. Alguém está vendo você lá de cima. Até esse momento, estudamos sobre o belo exemplo da viúva e as lições que ela nos ensina a praticar. Mas os versos bíblicos anteriores ao registro da história dela nos apresentam a mesma verdade contida na história da menina e do seu pai desonesto. Talvez esse livro, para uma criança de 8, 9, 10 anos, faça um sentido mais literário do que uma pessoa de 30, de 20. Até porque a literatura dos anos 2000, 2010, 2020 estão muito rasas. E eu fico pensando na literatura de 2030, 2040, 2050, se ainda existir. Qual é o ponto do que eu estou querendo dizer nessa página 108? Que hoje você tem que falar por metáforas, e metáforas bastante simples e infantis, para que as pessoas não se doam, para que as pessoas, pela sua sensibilidade afetiva e desonesta, que eu não posso chamar isso de honestidade, não venha se magoar. O homem usou uma página inteira para dizer que o hábito daquele homem está contrariando aquilo que fala no mandamento. O que fala no mandamento? Vamos ver aqui em Êxodo. Êxodo ou Deuteronômio, para a gente mudar um pouquinho o livro. Deuteronômio, vamos lá, 5. Deuteronômio 5. Vamos ver o que está falando aqui?
Desculpa, Deuteronômio 6. Viajei aqui. Deuteronômio 6. Vamos ver o que está falando? Ué, eu tô meio doido. Eu tô em números, cara. Eu falei Deuteronômio, mas estou com uma Bíblia em números aqui. Não entendi nada. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, vamos lá. Eu tô falando Deuteronômio 5. Não, Deuteronômio 6, mas não, é Deuteronômio 5. E quando eu abri, tá catando aqui em números. Vamos lá, Deuteronômio 5. Aí tá assim, no versículo 19. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Não furtarás ou não roubarás. Ele usou a página 108 do livro para lembrar o não furtarás. Ele teve que usar uma simplória situação. Eu não sei a idade da criança, ou da adolescente, ou da jovem adulta, ou da adulta, que estava aqui como filha desse homem. Mas ele teve que usar uma página inteira para falar para mim, para você, que não pode roubar. Ele tem que usar uma matemática infantil, uma psicologia para criança, para que um adulto leia e venha ter algum tipo de lição de moral. Isso é o que está acontecendo com a humanidade. A humanidade está se infantilizando porque a televisão está impondo isso. A igreja, ela fala tanto de Satanás que a própria igreja não consegue observar que ela segue riscamente o que Satanás fala. Eu não sei o que eu poderia dizer para esse homem que foi em vários campos roubar sacos de trigo. Mas com toda certeza eu não ia ficar gritando para ele falando que tem alguém vendo, para depois ele entender que eu estou falando com o Criador. Até porque uma pessoa disposta a roubar, você pode falar que Deus está vendo, Jesus está vendo, o capiroto está vendo, ele não vai estar nem aí. Porque uma coisa que eu entendi da relação humana é que a única coisa que faz um marginal recuar é ele escutar som de tiro. É ele ver uma arma. O resto, eles só vão lembrar de respeitar se você for até eles perguntando se querem oração. Fora isso, não tem respeito. Então, o que acontece? Eu queria falar aqui sobre Gênesis 32, só para fechar a Bíblia. Aqui em Gênesis 32, tem certas coisas que eu não consigo entender, porque eu não tenho como pesquisar fontes diferentes para entender. Aí, Gênesis 32 está falando assim. Gênesis capítulo 32, versículo 22. E levantando-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou
val de Jaboque, e tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse a Jacó. E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Só que tem um porém. Por que é esquisito eu acreditar nesse nome Israel? Porque Jacó, ele viveu em Canaã. Mas vamos lá. Pois como príncipe lutaste com o Criador e com os homens e prevaleceu. Como príncipe, ele não é rei, ele é príncipe. Ele é príncipe. Pois como príncipe lutaste com o Criador e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel. Peniel. Ó, Peniel. Se tem o El no final, né? Peniel. Se já tem o El no final, já é complicado. Porque dizia: tenho visto o Criador face a face e a minha alma foi salva. A alma é igual a corpo. A alma é igual a corpo. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a junta da coxa de Jacó no nervo encolhido. Vamos lá. O que eu não entendo? Peniel. Peniel. Esse final El aqui significa Deus da rocha. Todo nome que tem El no final, Miguel, Gabriel, Rafael, qualquer nome que tem o El no final, está falando que aquele ser, aquela pessoa é filho do Deus da rocha. Deus da montanha, Deus da rocha, tá? Israel são junções de três deuses. Ísis, a Ísis, que é a mãe, que é a mãe que deu o filho Salvador, Ra, que é o deus sol egípcio, e El, que é o deus da pedreira, da montanha. Então, Israel é a junção de três deuses pagãos.
E Peniel, tanto é que Peniel é um vale, é uma montanha. Então, de Peni, esse Peni aqui que eu ainda não entendi. O que é Peni? O que é Peni? Tá? Peni. O que significa? Então, quando se fala sobre essa luta que esse homem teve com essa entidade, que eu não acredito que seja o criador, e sim o próprio capeta, ali ele lutou com o capeta. Tanto é que ele fala assim, tu lutou com Deus e com os homens, por isso tu é príncipe. Isso é, príncipe. Príncipe significa filho. Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Tu lutaste como príncipe. Ele é filho de quem? Só me fala, ele é filho de quem? Então, quando você entende que essa parte de Gênesis 32 tem que ser observada e estudada fora do conceito religioso e fora daquilo que o sistema dá, porque Peniel significa alguma coisa do Deus da rocha. Israel já está aqui falando que Isis, Ra é o Deus Sol. Isis é a mesma entidade que a Igreja Católica idolatra como Maria, é a mesma entidade que os gregos adoravam como Diana. Isis é a mesma entidade que deu filho a Nimrod. Tá? Enfim, eu estou falando aí para vocês entenderem. Então, tanto Peniel como Israel são nomes pagãos. Eu não consigo entender o porquê que as pessoas não estudam sobre a questão. Canaã, ou Canaã, eu ainda não entendi também, porque Canaã tem um N no final, ou um A, ou dois A em um tio. Se for com um N no final, fica Canaã, né? Canaã é junção também de três coisas. Mas, pelo menos, Canaã não está direcionando ao paganismo. Pode ser junção de alguma coisa mais direcionada a pessoas, a principados. Então, assim, fica aqui a dica para você estudar, para você entender. Tá bom? É isso aí. Sejam abençoados. Ah, claro. Calma aí. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por esse dia 2 de junho de 2024. Por mais uma vez ter cuidado de mim, cuidado da minha família. Também te peço por esse homem, por essa mulher que está vendo esse vídeo até esse momento. Também venha abençoá-los e cuidar da família de cada um deles. Te peço, Pai. Através de Salvador, perdoe todo o pecado que eu tenha cometido contra ti e contra o meu próximo. E também te peço que não deixe Satanás tocar. Não deixe Satanás lançar palavras profanas. É o que eu te imploro, Pai. Através de Salvador. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, se inscreva no canal e compartilhe, dê um like. Toca aí no sininho, dê um joinha e faça comentários aqui embaixo o que você acha desse nome Peniel, Israel, Canaã. Se ele é príncipe, ele é filho de quem? Ah, ele é filho do pai dele, que morreu lá, que ele deu um golpe, sim. Mas essa literatura de 32, Gênesis 32, versículo 20 em diante, está falando que ele é príncipe de quem? Porque o pai dele não era rei. Mas vamos lá. Sejam abençoados. Então, o significado do Peniel que eu consegui achar através de um rápido estudo é da seguinte questão.
Deuses que começam com a letra P e é o Peon ou Perses. Deuses que começam com a letra N ou NI. É a Nice ou Nix. Nice é N-I-C-E. Nix, N-I-X. O nome Peon, ele é o deus da destruição. O deus Perses, ele é o deus da doença. A deusa Nice é a dona da noite. E a Nike, que é a Nice, Nike é a mesma coisa, tá? É a deusa da noite. E a Perse significa destruição. E Peon também tem a questão da doença. Então, quando você fala desse deus do Monte Peniel, você pensa o seguinte: que deus é esse? Primeiro, botou o nome de um monte que significa o monte da destruição que traz a doença. Melhor, ainda tem a noite, né? Que fica assim. P, que é o on, né? Peon, é doença. Doença, o P também do Perse, destruição. Então fica doença junto com a destruição, que é o dono da noite, que é Nix, que traz a vitória. Isso é, através da doença vem a destruição, que o Deus da noite traz a vitória. Então isso significa o nome Peniel. Só de eu fazer aqui um rápido entendimento de deuses que começa com as seguintes letras do nome Peniel, já me traz isso: doença, destruição, noite e vitória. Então a doença que vem junto com a destruição, trazido pelo dono da noite, traz a vitória. Que loucura o significado desse nome Peniel. Que loucura! E pessoas falam que aquilo ali é Deus. Isso não existe. As coisas estão na nossa cara e não sabemos. Aí eu vou lá em El, né? Em El, Peniel, né? Israel. El é um deus cananita que ele tem como esposa a deusa Asera, A-S-E-R-A, que tem o significado de Baal, de Baal. Então pare e pense, tá certo? Pesquise, tá certo? Aí está o que significa Peniel, que está em Gênesis capítulo 32, do versículo 20 em diante. A luta que o Jacó teve com um demônio, anjo, ou sei lá o nome que você quer dar. Isso que significa o nome do Monte Peniel. E eu te garanto que esse Deus cananita, que tantos falam que é Deus, nada mais é do que o próprio Baal, Satanás. Então vamos lá. O Baalins, que são vários deuses. Entendo o que eu vou falar para você. Dentro de alguns segundos vai aparecer só a capa do livro. E isso eu venho falando sobre a Adventista, não é de hoje. Não só a Adventista, a igreja, a Testemunha de Jeová faz isso, várias igrejas evangélicas também fazem isso.
Mas deixa eu falar uma coisa para você, ó. Tá vendo aí, ó? Agora voltou aí. Quando tu olha para essa capa, o que você vê é uma entidade católica. É aquela Maria, né? Aquela estátua de Maria. A igreja adventista, ela quer pôr na cabeça das pessoas o fundamento católico das imagens, esculturas. A maçonaria está em peso. Mas vamos deixar essa questão aí de lado. O que eu posso falar para cada um de vocês é o seguinte. Gente, estude a Bíblia, pesquise, tá certo? Porque não tem outro meio. Não tem outro meio. Agora eu botei essa foto aí para que as mulheres venham entender que todas elas podem pregar o evangelho, todas elas podem fazer o que quiserem da vida, mas elas têm que entender que a Bíblia não autoriza a mulher comandar e ordenar homens. É isso aí, gente. Um abraço. Valeu!